Covid-19 desaparecerá naturalmente quando o calor chegar? Não devemos contar com isso. Apesar dos coronavírus do resfriado comum seguirem um padrão sazonal como a gripe, atingindo um pico a cada inverno, há outras infecções respiratórias virais que atingem o pico na primavera ou verão. E de fato, a MERS, o último coronavírus mortal que causou uma epidemia, atingiu o pico em agosto, no calor sufocante e sol abrasador da Península Arábica. Os mecanismos subjacentes à sazonalidade das infecções respiratórias virais continuam a ser debatidas pelos cientistas. É provável que seja uma combinação de fatores envolvendo o próprio vírus, por exemplo, a viabilidade viral e diferentes temperaturas e umidades. A imunidade do hospedeiro, como níveis de vitamina D e secagem das vias respiratórias, e comportamento do hospedeiro, como o agrupamento de indivíduos em espaços fechados. No entanto, a quase susceptibilidade universal a novos vírus pandêmicos pode ser mais importante que esses fatores sazonais. Todas as pandemias recentes de gripe emergiram na primavera ou verão, mas as segundas ondas tenderam a atacar durante o inverno seguinte. Mesmo que o fator de contágio da Covid-19 abaixe no verão do hemisfério norte, devido a tempos mais quentes e úmidos, não se espera uma grande alteração na curva da pandemia. O que poderia parar a pandemia é a imunidade de rebanho, ter uma porção crítica da população imune ao vírus. Uma infecção só pode infectar uma população se houver indivíduos susceptíveis suficientes para as partículas virais passarem de uma pessoa para outra. Os indivíduos imunes que não transmitem os vírus atuam como portas de proteção contra incêndio, abrandando o contágio, ou como hastes de controle num reator nuclear, para quebrar as cadeias de transmissão. Idealmente, isto é atingido por vacinação massiva. As vacinas são uma forma de combater o fogo com o fogo, usando o vírus para lutar contra o vírus, gerando os benefícios da infecção, ou seja, imunidade, sem os riscos da doença e morte. Infelizmente, apesar de estarmos desenvolvendo vacinas à velocidade pandêmica, é de nos deixar de joelhos ao saber que uma vacina em média leva mais de 10 anos para ser criada e tem uma probabilidade de fracasso de 94%. Sem uma vacina, a imunidade de rebanho só pode ser atingida da forma mais dura, através da infecção massiva. A proporção da população que precisa adquirir imunidade para parar uma pandemia pode ser estimada a partir de um número de reprodução básica, de que falamos antes. É o número de pessoas que um único indivíduo infectado tende a contagiar. A equação básica é P-crit, que é igual a 1 menos 1 sobre R0, em que R0 é o número de reprodução básica e P-crit é o que queremos encontrar. A proporção mínima de uma população que tem de ser vacinada ou ter recuperado com imunidade subsequente para abafar um surto nessa população. Então, se cada caso de Covid-19 infectar outras 2 pessoas, metade da população precisa ser vacinada ou infectada antes da pandemia desaparecer. Mas se cada pessoa em média infectar outras 4, então seria necessário 3/4 da população com imunidade para parar a pandemia. Isto é um modelo bem simplista, mas oferece um valor aproximado para termos uma ideia. Baseado em estimativas para a Covid-19, a partir dos surtos em países afetados, a população imune necessária varia desde 30%, baseado na estimativa de R0 da Coreia do Sul, de 1,43%, a mais de 80%, baseado numa estimativa inicial de R0 da Espanha, de quase 5%. É por isso que é tão importante implementar medidas de achatamento da curva, como o distanciamento social, para reduzir o número de contatos e levar o número de reprodução básica até um valor tão baixo quanto possível. Não queremos ter de esperar até que 80% da população seja infectada. Claro, isto é tudo baseado no pressuposto que as pessoas que recuperam da Covid-19 adquirem imunidade à reinfecção. Funcionam em macacos rhesus. Os cientistas redesafiaram 2 macacos recuperados com o vírus da Covid-19 e foram incapazes de conseguir reinfectá-los. Ainda não temos uma resposta final se os humanos se tornam imunes depois da infecção. Mas o fato de pelo menos uma pequena série de casos ter relatado benefício potencial no tratamento a partir de plasma de convalescente, a transfusão de materiais do sangue de um paciente recuperado,
sugere a formação de, pelo menos, imunidade temporária. Temos 3 linhas de defesa contra a reinfecção viral: anticorpos circulantes que podem neutralizar o vírus, células B com memória que podem criar novos anticorpos se forem reexpostos. As células B com memória são a razão por que as pessoas se mantêm imunes ao vírus da varicela durante 50 ou mais anos, por exemplo. E em terceiro lugar, células T com memória que podem caçar células infectadas por vírus. O benefício do plasma de convalescente deriva dos anticorpos, mas um estudo de 6 anos que seguiu pacientes recuperados da SARS verificou que cerca de 90% já não tinham anticorpos detectáveis de anti-SARS no seu sangue. Mas não tem problema, já que as células B com memória podem fabricar mais, não é mesmo? Infelizmente, nenhuma única célula B com memória específica ao SARS foi encontrada em qualquer dos ex-pacientes de SARS. Portanto, definitivamente não é algo como a varicela. Cerca de 60% conseguiram desenvolver uma resposta de células T com memória, apesar de não ser claro se isso por si só seria suficiente para os proteger da reinfecção. Ao contrário do HIV, que mantém partes de si próprio escondido para escapar do sistema imune e estabelecer uma infecção longa e latente, o vírus da Covid-19 parece ter uma abordagem mais do tipo destruir e fugir. Mostra sem pudor o seu conjunto de proteínas de espinho numa tentativa de se ligar melhor à sua vítima, mas conta com a fuga antes da imunidade se desenvolver, sendo rapidamente tossido para outro hospedeiro. Isto é um bom presságio para a aquisição de imunidade pós-recuperação e as perspectivas de desenvolver uma vacina. Um traço que o vírus da Covid-19 partilha com o HIV, no entanto, é a sua taxa de mutação rápida. Uma razão por que o vírus de RNA como o HIV e os coronavírus e todos os vírus da gripe representam uma ameaça pandêmica maior do que os que têm DNA como seu material genético é que a replicação de RNA pode ser descuidada. Cada ciclo de cópia pode resultar em múltiplos mutantes, a maioria dos quais provavelmente não são sequer viáveis. Mas o outro lado desta ineficiência intrínseca é que mutantes raros podem surgir desta população de diversos mutantes que saem explodindo de cada célula infectada, que são ou melhor adaptados ao hospedeiro atual ou a novos. A alta taxa de mutação dos coronavírus pode ajudar a explicar a sua tendência para passar a barreira entre espécies em primeiro lugar. Mas a questão que enfrentamos agora é o que este novo vírus irá fazer em seguida. As sequências genéticas de cópias virais recuperadas de pacientes Covid-19 do mundo todo têm divergido em até 15% à medida que diferentes versões se espalham pelo globo. Isto mostra a rapidez das várias linhagens de Covid-19 que se espalharam pelo mundo todo em apenas alguns meses. Na epidemia de SARS, certos mutantes iniciais chegaram a dominar, o que levou à suposição que a adaptação genética aos humanos estava ajudando a alimentar o surto, mas isso ainda precisa ser provado. Apesar da mutação contínua do vírus da Covid-19 ainda não oferecer um vislumbre da direção da sua evolução, não podemos excluir a possibilidade de que o vírus se possa transformar para se tornar ainda mais transmissível e perigoso num futuro próximo.